Muita gente tem dúvida como escolher essa linha profissional. Por quê? É uma linha que não vem com lente, ela não acompanha lente. Então aí tem vários ambientes para eu estudar, qual é a luminosidade. Basicamente a gente tem 7.000, 8.500, 10.000, 13.000, 16 e 20.000 lumens no nosso line-up. Todos eles com a mesma resolução. Legal? Todos eles não acompanham a lente, a gente vai comprar uma lente à parte. Por que hoje escolher um projetor profissional? Falou, pô Bruno, vamos lá, tô atendendo um cliente aqui, por que partir dessa linha? Cliente que a gente vai entregar aí, então a gente tem de 7.000 a 20.000 lumens, então eu tenho que realmente sentir com o meu cliente qual é o ambiente, qual a quantidade de luz e qual o tamanho dessa tela. E basicamente qual é a distância dessa instalação que eu vou fazer versus o tamanho de tela. Exato. Né? Por isso que ele não vem com a lente. Porque não faz sentido eu entregar um projetor desse com uma lente standard, mas eu ficar perdido a lente e não vai usar a lente. Então vamos lá. O 1007, ele entrega lá 7.000 lumens, 4K. Ele vai atender uma igreja, ele vai atender também um auditório, né? Muito bom. Conexões, né, Luiz? O que mais você fala assim, tanto do 1007 e do 1008? A diferença básica deles ali, um vai entregar 7.000, 8.500. Por que escolher? Vamos sair de um projetor convencional para um projetor profissional. Vamos lá, acho que são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro ponto que você comentou. Eu vou partir para um projetor profissional quando a lente de um projetor de lente fixa não me atende. Então eu tenho que colocar o projetor muito mais distante ou muito próximo e abrir um determinado tamanho de tela. Não me atendeu no tamanho de lente fixa, eu parto com um projetor de lente intercambiável e eu defino uma lente correta para aquela minha posição de instalação. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Os projetores de lente intercambiável são projetores muito mais robustos. Aqui eu estou falando de projetor profissional. A carcaça dele é mais robusta, o filtro de ar é mais robusto, ele já foi desenhado para trabalhar num ambiente muito mais hostil. A gente está falando show, evento, é realmente um produto que vai aguentar mais ali esse trabalho mais pesado. Outra característica também que a gente tem que tende a eu partir para uma linha de projetor de lente intercambiável. Eles possuem lentes motorizadas. Então vamos pensar num ambiente onde vamos pensar que eu tenho um auditório, o projetor fica a 7 metros, 8 metros de altura e dentro desse auditório eu tenho uma dinâmica de uso onde eu projeto hora numa tela e hora eu projeto numa tela mais ao fundo, mais ao lado, eu preciso movimentar essa tela ou eu tenho diferentes áreas de projeção, utilizando o mesmo projetor. Nesse modelo, tanto o lane shift quanto o zoom e o foco são totalmente motorizados. Então eu consigo criar preset. Tela 1, ele se configura, tela 2, ele vai se configurar para aquele outro tipo de projeção. Então aqui eu agrego também essa parte de lentes motorizadas. Lente. Exato. Então eu tenho lente motorizada para fazer todos os ajustes. Isso é muito usado em teatro, né? Porque eu tenho a tela de frente do teatro, exato. Aí eu tenho a tela de fundo, ou eu tenho uma tela menor. Então lá do controle hoje eu consigo fazer esse ponto ajuste. Bem importante. Isso tem que ser pensado antes no pré-projeto. No pré-projeto, sim. Identificar o tamanho das telas, entender certinho qual que é a lente que vai atender, se a lente atende as duas telas. Esse é um ponto que vem antes da instalação. Tem sempre que pensar certinho. E a gente comentou mais cedo, mas acho que é importante falar também a parte da calculadora de distâncias. Ela está disponível no site, na internet. Pesquisa no Google, Epson calculadora. Provavelmente vai ser o primeiro link que vai aparecer. Lá qualquer pessoa consegue acessar aquele link, fazer os cálculos e entender ali qual é a distância. Então falando aí, 7.000, 8.000, o 7.000, 8.000 vai atender um auditório pequeno, um teatro pequeno, aí eu tenho um teatro grande, um auditório, realmente eu já parto para a linha de 10.000 a 13.000 lumens, né? Que vai entregar muito brilho, projetor robusto, maior, e aí eu vou fazer a definição da minha lente. Lembrando que 9 lentes disponíveis, né? Sim. A gente tem 9 lentes de fatores, né? Vamos falar, não entrando na técnica, mas eu tenho lentes desde 0.35, aí eu tenho a 0.5, 0.8, aí eu tenho a lente já standard e eu tenho a que a gente não falou, a lente de longa distância também, né, Luiz? Então a gente falando de lente, né, entrando nesse detalhe de lente, eu tenho 9 lentes para entregar o meu projeto. Então eu preciso de uma tela de 500 polegadas, no meu projetor é instalado a 10 metros. Eu tenho uma determinada lente. Sim. Isso a calculadora vai nos dar exatamente
eu tenho uma tela de 300 polegadas, mas meu projetor vai ficar a 20 metros. A gente tem essa solução também para lente, que daí já seria uma lente de longa distância, né? Ó, vamos para os extremos. Eu tenho uma lente .35, que a cada 35 centímetros ela abre 1 metro de lateral. E eu tenho uma lente na outra extremidade, com o foco mais fechado, uma lente 10.18. Não querendo ser muito técnico, mas só para a gente ver a discrepância. Aqui nessa ponta, a cada 35 centímetros eu abro 1 metro de largura. Na ponta do outro lado, a cada 10 metros de distância do meu projetor à minha tela, eu abro 1 metro de largura. Então isso mostra que eu tenho uma flexibilidade absurda. Eu consigo movimentar o meu projetor para onde for necessário. E quando a gente fala também, vai para o ambiente aqui, quem consome muito esse projetor também é a locação. Locação, sim. Então, 8.500, 10.000 lumens, 13.000 lumens, ele consegue comprar um conjunto de lente, né? Que a lente serve para todos os modelos. Então, futuramente eu comprei um 10.000, futuramente eu vou comprar um 13.000, 16.000. Eu vou usar a mesma lente, né? Eu posso ter essa questão de usar a mesma lente. Isso para locação também, hoje eu tenho uma instalação de curta, amanhã eu tenho uma instalação de longa e depois eu tenho uma instalação de média. Eu consigo também trabalhar essa troca de lente, né? Sim, hoje o nosso parque de lente eles se encaixam em todos os modelos, desde o projetor de 7.000 lumens até o de 20.000 lumens, é o mesmo encaixe da lente, todas elas vão funcionar. Mas aí é bom se atentar porque eu tenho algumas lentes que elas têm uma limitação de brilho. Então, por exemplo, a lente M08, ela vai atender até o projetor de 10.000 lumens. 10.000 lumens. Já no de 13.000 lumens, ela encaixa, ela funciona, mas ela vai ficar com um brilho um pouco limitado. Assim, elas encaixam, mas é só fazer essa checagem. Mas no geral, as lentes elas são intercompatíveis com todos os projetores, todos os modelos. Ô Luiz, agora uma dúvida aí que, assim, todo mundo que quando vai partir para um projetor profissional, né, a gente que é da área, a gente conhece, eu uso muito algumas referências de lumens. Quanto maior o ambiente e quanto mais luminosidade ele tem, mais brilho você precisa. Exato. Então está aí a diferença de escolher um projetor de 10, de 3, 16 ou de 20.000 lumens, né? Então vamos tentar passar para a pessoa, para o cliente, como ele faz essa diferença ou essa questão. Existe alguma ferramenta? Porque como que o cliente ele vai saber, pô, aqui 13.000 lumens vai atender, aqui eu tenho que ser 20.000 lumens? Existe alguma questão técnica ou é mais basicamente realmente, claro que você está num ambiente com muita luz, você precisa de mais brilho. Eu estou num ambiente com menos luz, mais controlado, eu posso ir num projetor de menos brilho. Qual a diferença? O que você escolheria? Fala, Bruno, eu escolheria 13.000 lumens a 20.000 lumens, só para a gente ter essa comparação. Vamos lá, são alguns fatores. O primeiro fator é o que você comentou, é a luminosidade do ambiente. Se eu tenho muita luz, invariavelmente eu tenho que partir para um projetor de mais potência. Mas esse é um ponto. O outro ponto é o tamanho da tela. Quanto maior o tamanho de tela, indiferente às vezes da luminosidade do ambiente, eu tenho que trabalhar com um projetor mais potente. Hoje, se eu fosse para definir um modelo ou outro, eu teria que ter algumas informações. Eu tenho que saber quanto de luz tem naquele espaço. Existe o luxímetro, que é um aparelho que você consegue mensurar ali quantos lux chegam na área de projeção, e a partir disso a gente consegue ter uma base para ter uma ideia, vale mais a pena você partir para um projetor de 13.000, um projetor de 20.000 lumens, mas eu diria que está muito relacionado ao tamanho da tela com a quantidade de luz que você tem no espaço, tá? Não dá para cravar, nesse cenário tem que ser isso, porque realmente são muitas variáveis. Resumindo, é que quanto mais luminosidade eu tenho no ambiente, mais lumens eu preciso. Exato. Quanto maior a minha tela, mais lumens eu preciso. E Luiz, vamos para um ponto, que é um ponto aí que também eu recebo muitas dúvidas e que muita gente não sabe. Essa comparação do projetor com o LED, com o painel de LED, né? Quando a gente fala de projetor hoje, existe o data show, né? A gente não fala mais data show, é projetor multimídia, né? É videoprojetores. Sim. O projetor hoje ele evoluiu muito. A gente tem projetores de 20 até 30.000 lumens aí no parque da Epson. Lá, claro que a gente começa lá desde de 4.000, 3.800 lumens e a gente vai até 20, 30.000 lumens. E hoje o projetor, com a tecnologia laser e a resolução 4K, ele evoluiu muito. Então ele entrega muito brilho para o ambiente. E muitas pessoas, eu não quero mais aquele projetor, o data show, né? O data show aquela imagem tá apagada, aquela imagem tá ruim, não é mais assim, né? O projetor hoje ele entrega uma qualidade muito boa e muita gente não sabe que o projetor ele emite a luz ao nosso favor.
né? Ele emite a luz ao nosso favor. Então, se eu ficar o dia todo olhando por uma projeção, eu não vou ficar com a minha vista cansada. Contrário do painel de LED, que vai me jogar muita luz. Sim. Então, esse comparativo hoje, claro que existe ambientes e ambientes, mas hoje vamos falar um pouco, tirar aquela visão do data show antigo para esses projetores novos, laser de alto brilho, que realmente ele veio para entregar essa qualidade, né? O que você acha disso, essa comparação? E aqui, sendo bem honesto, tem aplicação para as duas tecnologias. Tem aplicação que só o painel de LED vai atender, devido às características de um ambiente extremamente iluminado, outdoor. Fora, né? Externo. Um ambiente externo, o projetor já não vai atender. Já não vai atender. Às vezes, até mesmo ali, as características de instalação. Então, tem para os dois mercados. Mas hoje, com essa linha nova que eu tenho de projetores, com a tecnologia laser, entregando já um produto com muito mais qualidade, com muito mais brilho, o projetor ele traz uma flexibilidade para mim que eu consigo fazer com o mesmo produto uma tela maior ou uma tela menor. Ainda mais para quem faz locação e tudo mais, é muito mais fácil você movimentar um projetor do que você movimentar um 10 metros de painel de LED. Então, eu diria que hoje, boa parte das aplicações aqui que a gente antes não conseguia atender com projetor porque imagem lavada, baixa qualidade, eu já consigo trabalhar com projetores dentro desses ambientes. É o vídeo projetor, não é o data show. Resumindo, o projetor laser. Projetor laser que vai entregar muito brilho, vai entregar 4K, vai entregar uma luz ao nosso favor. E eu também falo para muitas pessoas, pô, quando você vai no cinema, você vai no final no cinema com a sua esposa, com a sua família, ainda o cinema é projetor, ainda não, ele vai durar por muitos anos, porque ele entrega uma luz e ele é gostoso, ele deixa o ambiente calmo. Então é a mesma, vai no mesmo sentido do projetor, né? E também tem muito essa questão, mas a gente não entrou nesse detalhe, do espaço. Quando a gente tem por exemplo, a primeira fileira, quando eu estou com um projetor lá atrás, tanto a primeira fileira quanto a última fileira, ela vai ficar com a mesma visão, com o mesmo brilho ou com a mesma característica de, vamos supor, de resolução. Sim. Diferente de um painel, se você coloca um painel de LED muito forte, ou a primeira fileira ela fica muito forte, e também às vezes você acaba até não tendo a resolução da última fileira. Isso já não acontece com o projetor. O projetor, tanto a primeira fileira quanto a última, vai entregar a mesma qualidade de visão. Sim, porque hoje eu estou entregando aqui já projetores 4K Enhancement. Então eu já entrego uma resolução muito alta lá na ponta. Então a projeção ela já vai ter uma ótima qualidade. Então mesmo quem está ali na frente, quem está lá no fundo, vai ter uma boa percepção do conteúdo. Diferente de muitos painéis de LED que tem aquele pixel muito grande, que quem senta próximo, realmente ele não enxerga nada. E você tocou no ponto primordial. Eu acho que, principalmente em igreja acho que é um mercado que você está muito dividido. Um painel de LED numa igreja, num culto de 3 horas, um painel de LED muito intenso, muito grande, com certeza vai deixar os espectadores ali cansados. Às vezes a pessoa começa a ficar com dor de cabeça, não sabe por quê. Começa até mesmo bocejar, não entende o porquê. É a incidência de luz. Emite muita luz contra, né? Tira até às vezes o foco. Você não consegue ter na primeira fileira ter aquela definição. Exato. Você não consegue ter aquela amplitude, a imagem, né? Você vê que é muito brilho emitindo contra. E o projetor emite a nosso favor. Né? O projetor é uma luz rebatida, na verdade, né? O LED ele emite a luz e vem direto no nossos olhos. O projetor não. O projetor ele é uma luz rebatida. Ele rebate e a gente olha um reflexo daquela luminosidade. Então é muito mais tranquilo, você consegue ficar assistindo isso por muito mais tempo sem ficar cansado. Ou seja, linha profissional, essa linha de alto brilho, você vai entregar melhor custo-benefício, sim. Você vai entregar uma imagem muito boa, você vai entregar resolução, facilidade na instalação. Produto muito mais robusto. Produto mais robusto e detalhe, o projetor a laser hoje ele consome muito pouca energia, né, Luiz? Sim. Basicamente, acho que menos da metade, não sei se tem esse comparativo, mas de cabeça não vou ter. Ele é praticamente livre de manutenção, diferentemente do painel de LED que ele tem manutenção e ele consome muita energia. O painel de LED, vamos lá, boa parte das marcas de mercado, quando você monta um setup de painel de LED, ele consome, chega a dependendo da solução dele, precisar de um quadro elétrico específico para o painel de LED. Painel de LED. O projetor é uma simples tomada, o laser, ele vai ter 20 mil horas. 20 mil horas. E um ponto interessante aqui, Bruno, desculpa te cortar, mas a partir da linha de 13 mil lumens para cima, eu já tenho um produto ainda mais robusto. Já é um produto com certificação IPX5, onde eu tenho todo o bloco óptico selado, eu tenho o sistema de refrigeração é um sistema de refrigeração a líquido, então eu não tenho mais filtro de ar.
Então aqui a gente está falando de máquinas realmente profissionais, máquinas robustas, é aquele produto para você colocar... Com 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. E entrega um resultado melhor que o LED. É isso.